Olá, alunos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, né? A turma aí, bom dia. Bom dia, né? Então, bom dia. Bom, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, meus queridos, nós aqui vamos dar continuidade ao estudo dos nossos reinos africanos. Né? Nós estávamos falando do reino do Congo, que foi um reino que foi muito conhecido pela sua aliança com os portugueses. Depois, nós vamos ver aqui agora as cidades iorubais e os Benin. Você lembra que os iorubais eles não são um povo em si. Iorubá é uma língua, e é uma língua que era compartilhada por muitos povoados ali daquela região onde habitou o reino de Ifé e o reino de Ohio, né? Que fica ali onde hoje é... Bom, deixa eu ver o mapa. É melhor dar um mapa, né? Na região da Nigéria. Dentro daquela região da Nigéria também existiram outras comunidades iorubais. Lembra que o Ife e Ohio eram também cidades-estado, assim como outras cidades que estavam ao redor, né? Então essas comunidades se comportam como cidades-estados. Apenas a cidade de Ohio é que se transformou num império por seguir um modelo de política centralizado. Já as outras cidades não eram necessariamente assim. Havia um líder, havia vários líderes, às vezes não havia líder nenhum, né? Só havia mesmo os representantes da política. Então, cada cidade-estado vai governar de maneira autônoma. No entanto, elas vão depender entre si a prática do comércio, que, como disse para vocês, a agricultura, as especiarias como o ouro, a prata, o bronze, todos os materiais que disso você pode fazer, além como também outros gêneros de sal, pimenta, temperos, essas coisas que acabam refinando o nosso paladar, vestuários, gente, é tanta coisa. É isso que faz com que a África em si seja muito rica. E ali naquela região, as cidades que então falavam a mesma língua iorubá acreditavam que tinham um ente em comum. Aliás, um ancestral. O ancestral, no caso aqui, muitas vezes, é ligado à mitologia do local. Aqui também, entre os que falam iorubás, não é diferente. Entre Fé e Fé acreditava que havia sido fundada por um deus chamado Odudua. Odudua, né, resolveu atender ali as necessidades daquele povo. Já Odudua acabou tendo um filho que se chamou Oranian. Oranian percebeu que havia, né, ali uma dispersão entre um povoado que, no entanto, podia ter muitas qualidades. E aí ele interviu naquele lugar. Ele desceu ali naquela terra, né? E ele se casou com uma mulher chamada Erinuinde, que você pode ver aqui, né? Na página 180, você que tem o livro do Coque. Então, né, quando ele conheceu Erinuide, né, eles tiveram uma relação e nasceu um semideus. Um semideus chamado Eveca, que foi o primeiro rei de Benin. Ele o ajudou a cumprir a vontade do deus Oranian, seu pai, unificando e pertencendo àquele povo. Então quer dizer, que história linda, né? Pelo fato da cidade de Ifé ter fundado por um deus, o filho desse deus também funda as outras comunidades e ajuda as outras comunidades. Então tudo está ligado às nossas divindades, essas divindades também, né? E aqui então o reino justamente conseguiu se formar por causa da sua aliança com Ifé, né? E já que eram parentes, né? Então foram isso, né? Bom, no século XIII, enquanto a Europa lá está no auge da Idade Média, quando a igreja está lá, né, no seu auge da cristandade na Europa, também aqui na África estamos no auge da civilização Benin, porque surgiu um rei chamado Euedo. Euedo, né, expandiu as fronteiras do reino, batalhando contra os chefes locais que se tornaram seus rivais. E ele instituiu uma política muito interessante chamada colmeias. Então quero que você anote isso aí, registre de alguma forma. Colmeias é o sistema de governo, ou melhor dizendo, é o plano de governo da monarquia de Benin. Né? O que é isso? Bom, vamos lembrar um pouco de como funciona uma colmeia realmente entre as abelhas. Bom, você tem ali a colmeia, né? É justamente a casa dessas abelhas. Só que a colmeia, ela não é uma coisa só. Ela é repartida, ela possui diversos lugares, diversos locais, diversos setores.
Dentro desses setores existe um grupo de abelhas. Essas abelhas trabalham por uma coisa só, enquanto que a outra parte da colmeia trabalha também numa outra coisa. Juntando todo mundo está fazendo a sua parte e a colmeia sempre fica linda, limpa, organizada, maravilhosa, sem passar grandes necessidades ou perigos. No caso aqui da colmeia de Benin, é a mesma coisa. Só que estamos falando de uma colmeia humana. Estamos falando de uma colmeia de benins, de humanos. Então, eles formam uma política, um plano de governo, onde cada um ali tem sua função. E cada um só vai trabalhar ali naquela função, enquanto for, pelo menos, de uma certa faixa etária. No caso aqui da população, nós tínhamos divididos 3 grupos dentro dessa colmeia em geral. Primeiro havia os jovens. Os jovens faziam toda a tributação de impostos, faziam toda a formação da sociedade, faziam o serviço no exército, faziam, né, as coisas que jovem costuma fazer. Já os adultos plenos, né, eles eram outra parte e a maioria dos setores do trabalho. E também, né, ajudavam no exército. Eram inclusive os dirigentes desse exército. Os idosos, né, eles eram mais vistos como... Olha só, eu vou até ler para você ver como eles eram vistos. Eram laços que uniam o presente ao passado dos ancestrais, vistos como verdadeira e respeitada memória documental das tradições, da honra e das leis. Olha só, né? Nossa, será que hoje... Isso até me fez me perguntar. Será que hoje em dia nós acabamos tratando nossos idosos assim? Será que a gente vê eles como um importante documento a ser lido? Ou seja, né, uma vida que contém assim vários dados muito importantes, muito ricos de uma sociedade, das leis, das tradições, das honras, uma coisa muito interessante que a gente possa talvez descobrir. Então é bem legal, né? Eu já falei isso em algumas vezes para alguns alunos meus. Convido você que não foi meu aluno, você que está ouvindo por aí, né, a convidar você a realmente ir lá convidar seu avô, sua avó, né, seu bisavô, se você tiver a possibilidade, e você perguntar como é que era a vida dele, quais eram as tradições, o que eles faziam, quais eram as honras, o que era a honra para eles. Né? O que ele tinha que fazer para ser considerado um bom homem e o que a sua bisavó, sua avó tinha que fazer para ser uma boa mulher. Né? Então, isso, gente, é uma coisa muito legal, porque a gente acaba pegando, né, as nossas trajetórias históricas e entendendo melhor as mudanças da nossa sociedade. Então, é uma coisa que fica bem importante do Reino de Benin aqui para nós, certo? E é claro, os idosos se reuniam nos santuários em homenagem aos ancestrais para resolver as disputas, problemas do reino, também, né, davam orientações sobre o trabalho, os costumes e as leis. Então eram pessoas muito ouvidas, eram pessoas muito valorizadas, eram pessoas tidas como importantes. Em outras séries também, que geralmente trabalham essas coisas de reinos, você percebe que os idosos são tratados também dessa forma, né? No caso aqui também, nós vemos que a agricultura era muito fértil. Aliás, desculpa, o comércio servia-se da agricultura exterior, das outras cidades iorubais, da cidade de Ifé, principalmente, para se abastecer. Foi assim que o reino cresceu. E também, né, apesar da agricultura ser praticada ali em Benin, mas não foi tão fértil quanto as outras. Mas você poderia encontrar ali produtos como pimenta, feijão, melão, inhame, eu não sei o que é isso, algodão, entre outros, tá bom? E por fim, né, a religião era uma vivência diária, capaz de assegurar a paz e a prosperidade, além de aliviar os sofrimentos. Nos lugares sagrados, os sacerdotes dedicavam-se ao culto das entidades, conhecidas como voduns, ancestrais, divinizados e associados a algum elemento natural, água, o rio, qualquer coisa do gênero. A principal divindade, no entanto, era o Olokun, responsável pelas riquezas. Né? Então toda a riqueza, todo o bem vinha de Olokun, né? E inclusive a saúde das mulheres grávidas, ok? Quando aconteceu o século XV, o rei Evuare empreendeu uma série de reformas que tornou o reino uma grande potência, mas em 1485 recebe a visita dos portugueses, através de João Afonso Aveiro. A partir de então se inicia uma outra relação aí dos benins com os portugueses. Não foram só os congoneses, né? Mas os benins também.
que se relacionaram com aquele povo, recebendo deles marfim, pimenta, metais e escravos. Olha só, né? Também os próprios reinos africanos colaboravam para o tráfico de escravos para Portugal. Em troca, Portugal dava muitas coisas, como alguns presentes, algumas riquezas que eles tinham, né? De repente ali algo que os africanos aceitassem, né? Benin, gente, existiu não pouco tempo atrás, não tão distante de nós, né? Pouco tempo atrás. Foi o caso do século XIX. Mas quando estávamos começando ali os primórdios da Primeira Guerra Mundial, a região da Nigéria foi muito disputada pelos diferentes países que envolveram a guerra, principalmente a Alemanha, né? Então é por isso que hoje esse reino não existe em si, mas a região é a Nigéria. Então você já sabe, assim como outras cidades iorubais, e principalmente a cidade de Ifé, que colaborou para o nascimento de Benin. Eu vou aqui terminar esse vídeo falando uma frase que eu acho que você pode muito bem compreender e concluir muito bem tudo que a gente trabalhou até agora. Se não fosse a cidade de Ifé, não existiria a cidade de Benin, entre aspas. Por quê? Porque já que o deus Odudua teve um filho, né, que se preocupou, o Oranian, com o povoado vizinho, é porque ali então eles surgiriam. É claro que eles surgiriam na questão real, mas sempre lembrem-se, né, que a questão religiosa é muito importante. Quando o povo diz que surgiu pela necessidade de um Deus, é amparado por esse Deus, é regido por esse Deus, é lógico que eles vão ter muito mais força e propriedade de palavra e de costume diante das outras cidades iorubais, né? Então fica esse aprendizado para você. Mas já que esse Ifé foi tão importante centro comercial, ainda serviu de argumento religioso para os benins, você pode justamente dizer, se não fosse Ifé, Benin não existiria como tal, ok? Então que fica essa lição para nós, dos idosos de Ifé e de Benin e da relação deles com os portugueses, porque afinal o tráfico foi muito colaborado com a ajuda dos benins. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima, onde vamos estudar um outro império, só que com costume completamente diferente desses que nós vimos até agora, porque vão seguir a lei islâmica. Tá bom? Muito obrigado e abraços para todos.